Ora, vamos a isto. Só aqui aguardar que entrem no nosso direto. Procurar aqui. Recebemos hoje o segundo convidado do Insta Autónoma, o professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia. Boa noite, professor. Boa noite. Portador de um currículo brilhante, atua em vários ramos ligados à advocacia, é professor catedrático da Autónoma há 12 anos, além de autor de mais de 150 títulos. É presidente do Conselho Científico da Universidade Nova de Lisboa, é presidente do Instituto de Direito Público da Língua Portuguesa, também do Instituto de Direito e Segurança, é ainda presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados. É uma entrevista imperdível agora. Boa noite, uma vez mais. Convido todos a colocarem perguntas ao professor Bacelar Gouveia. Professor, o que é que o motivou a ser docente e na Universidade Autónoma? Bem, eu julgo que sempre tive uma vocação para ser docente. Lembro-me do meu primeiro ano de Direito, que fiz na Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa. Na altura ainda não havia uma nem havia nova e, de facto, foi para mim uma experiência realmente muito importante. Eu sempre achei que era aquilo que queria e, sobretudo, da perspectiva da justiça. As pessoas hoje podem achar este um pouco ingênuo ou um pouco, digamos assim, superficial, mas o direito é uma coisa muito bonita, porque o verdadeiro direito é e procura a justiça. Eu sei que as pessoas têm uma visão deturpada dos advogados que gostam de ter as zigue-zagues, que às vezes já parte das pessoas têm o poder, ou os políticos que leis à medida de certos interesses. Penso que isso é tudo marginal. Isso existe, mas isso é muito combatido. Mas, de facto, o direito, ao longo da sua história, dos seus fundamentos, é algo essencial para uma sociedade organizada e para que a sociedade seja justa. Portanto, houve vários ao longo da história em que várias revoluções foram feitas em nome de boas leis, da democracia, do Estado de Direito, da justiça, e, portanto, isso acho que motivou muito esse apelo. Penso que tem muito isso, e isso também está um pouco associado também ao facto de eu gostar da Constituição, porque, no fundo, a Constituição, digamos assim, é uma Bíblia laica e que, no fundo, corresponde, digamos, à ossatura fundamental da nossa comunidade política. Portanto, é lá que estão os nossos valores e os nossos princípios fundamentais. Em relação à Universidade Autónoma, sempre me senti muito bem, já tinha dado aulas até em outras universidades, sempre tenho mantido ensinos em pelo menos duas instituições, não gosto de estar num exclusivo específico numa instituição, mas realmente tenho muito de estar na Universidade Autónoma. Aliás, como digo muito aos meus alunos, até porque, por circunstâncias da minha vida familiar, posso contar isto, julgo que não vou fazer nenhuma inconfidência aqui entre todos, sei que estamos em público, mas houve um período da minha vida que foi, enfim, difícil, o divórcio dos meus pais, isso era muito novo, e a minha mãe na altura entendeu, de tirar um curso noturno. E, portanto, eu hoje, quando dou aulas também ao curso noturno da Universidade Autónoma, digo sempre isto aos alunos, revejo muito nesses tempos, nessa perspectiva de filho, nesses tempos, na dificuldade que os adultos, na altura, isto nos anos 80, tinham a entrar os cursos noturnos e, sobretudo, hoje olho para eles e esse aspecto é um aspecto muito positivo e que deve ser visto a favor da Universidade Autónoma, também dar a estas pessoas mais velhas uma oportunidade de poderem progredir na vida, de melhorarem as suas qualificações profissionais, também, no fundo, de ter uma segunda vida profissional, de também alargar os seus horizontes, conhecer novas pessoas, com tudo o que isso implica, dos filhos ficam em casa porque não têm tempo, têm o seu trabalho, e, portanto, esse aspecto, o Estado Autónomo tem um ensino noturno e até às vezes gosto mais de dar aulas ao ensino noturno do que ao ensino diurno, por incrível que pareça. Mas também tenho tido boas experiências na universidade até nos últimos tempos, porque muitos alunos têm aparecido
Aliás, é uma universidade que tem crescido nos seus alunos, ao contrário do que tem sucedido em algumas universidades privadas. As coisas também às vezes não são justas entre o ensino superior público e privado. Mas na Universidade Autónoma também tenho verificado, na parte de Direito, tenho lecionado no curso de Direito, também a vinda de muitos alunos dos países de língua portuguesa e também do Brasil. Enfim, o Carlos sabe que eu também, boa parte da minha vida tem sido ocupada com múltiplas iniciativas de jurídicas, no âmbito da lusofonia jurídica, podemos assim dizer, porque tenho sido professor visitante de várias faculdades, em Angola, em Moçambique. Aliás, em Moçambique sou coordenador de um doutoramento em Direito da Universidade Católica. Em Angola também coordenador num curso de Direito de doutoramento na Faculdade da Universidade Agostinho Neto. E, portanto, também fico muito agradado de ver na Universidade Autónoma muitos estudantes de língua portuguesa que vêm de Angola, sobretudo, mas também de outros países. E portanto, isso conforta-me. Acho que esta é uma profissão de que eu gosto. Também sou advogado, já agora. É uma outra profissão, tenho estas duas profissões, acho que se completam muito, porque no fundo o advogado pode colocar em ação aquilo que sabe teoricamente, mas também o professor teórico também pode aperfeiçoar-se com a experiência que o advogado dá. Portanto, são duas profissões que eu acho que são ambas apaixonantes e acho que devem estar em sintonia. Muito bem, todos os que estão a assistir a este direto no Insta Autónoma podem colocar perguntas ao professor Bacelar Gouveia. Já tenho aqui uma da Marta. O que é que faz de um professor um bom professor? Ora, isso é uma boa pergunta. Muitos, não sei se sabem, eu cheguei a prática, aliás, desde 1 de julho de 2009, realmente o tempo passa e os cabelos brancos também aparecem, mas acreditem que eu cheguei ao topo da minha carreira sem nunca ter tido aulas de pedagogia. Portanto, isto às vezes não está assim muito aperfeiçoado. Um universitário devia ter aprendido aulas de pedagogia, mas, digamos, os cursos de ensino superior, digamos, o modo como os concursos estão organizados, não, pelo menos em Direito, que é aquilo que eu conheço, não, isso não funciona. Nós temos de dar uma aula, chamada parte de agregação, com certeza, mas não há propriamente aulas, claro, que são autodidatas do ponto de vista do ensino. No fundo, eu também, aquilo que aprendi hoje foi pela minha experiência. Acho que hoje sou melhor professor do que era há 10 ou há 20 anos, mas acho que o que faz um bom professor, há várias qualidades, para já que saiba, porque um professor que não sabe a matéria que vai ensinar, não pode ensinar nada, ensina a corrente de ar, ensina o vazio. Portanto, tem que ser uma pessoa tecnicamente bem preparada e que sabe os assuntos. Depois também é uma pessoa que deve saber comunicar, que deve gostar de estar em relação com os alunos, de ser metódico no modo como apresenta as suas ideias, não ir para as aulas ler sebentas dos outros, porque as aulas vão ser certamente muito monótonas, ou não ir para as aulas contar histórias da sua vida pessoal ou anedotas. Quando uma anedota até calha bem, mas na minha experiência tive professores que não faziam outra coisa senão contar anedotas. Portanto, também enfim, interagir com os alunos. Hoje as aulas não devem ser aulas monologadas, devem ser aulas também mais dialógicas. Nesse aspecto também as coisas têm evoluído. O processo de Bolonha teve alguns males, mas também teve aspectos positivos. Este é um deles, de permitir realmente uma maior interação entre o aluno e o professor. O professor já não está no pedestal, está mais em baixo. O aluno também já não está lá na cave, mas também está mais em cima. E, portanto, penso que é importante haver essa proximidade entre professor e aluno. Mas há várias qualidades de poder estar, saber estar, também às vezes ter a sua humildade, porque também tive professores, quando era aluno, que na sua ânsia de não falharem, quando o aluno fazia alguma pergunta e às vezes o professor não sabia responder, a pior coisa que o professor pode fazer é tentar dar uma resposta errada. Deve ter a humildade de dizer, olha, desculpe, não lhe sei responder essa dúvida, vou estudar. E na próxima aula dar-lhe a resposta. Porque nem tudo tem resposta imediata. Claro que há aqueles alunos que pregam rasteira dos professores. Eu também eu, por acaso, quando era aluno, aqui entre nós também já fiz algumas vezes essas pequenas brincadeiras. Como é que era o aluno Jorge? Eu acho que era uma pessoa muito diferente do que sou hoje. Olhando para trás, era uma pessoa talvez mais tímida. Acho que hoje não sou uma pessoa tímida. Era uma pessoa que eu estudava bastante, mas estudava, não, era uma pessoa ambiciosa nesse sentido, que queria ter boas notas, porque eu gostava de Direito. E como queria seguir uma carreira académica, eu sabia que era preciso ter boas notas. Mas eu fazia isso por gosto, não fazia isso por esforço
ou por alguém me mandar. Não, eu gostava de estudar, sempre gostei muito de estudar. É verdade é essa. Aliás, as pessoas perguntam o que é que um professor faz. Metade do tempo de um professor é ler livros. A verdade é essa. As pessoas pensam que o professor está só dá aulas, ou só a corrigir exames. Não, mas metade do nosso tempo é estar a ler os livros dos professores e dos outros especialistas, porque senão nós não nos podemos atualizar. E Já conseguiu aqui motivar algumas pessoas. André não, Lina, o meu sonho é fazer direito. eu acho que sim. Por exemplo, às vezes para escrevermos um artigo de 20 ou 30 páginas, as pessoas pensam que a pessoa lê um livro e depois faz um artigo de 30 páginas. Não. Um artigo de 20 páginas eu tenho que ler para 50 livros. Ou 30 artigos, ou 50 artigos. Isto não é assim. E, portanto, penso que, desse ponto de vista, eu era uma pessoa bastante, enfim, obstinada, diga, talvez, com as coisas. Mas fiz isso bem, correu bem. Digamos, conheço muitos colegas da minha geração que, infelizmente, o sistema bloqueou, porque neste sistema da carreira académica também há injustiças, também há lobbies, também há favores, também há cunhas, também há, enfim, grupos de pressão, também há injustiças. Eu conheço algumas, não vou agora, evidentemente, aqui falar de ninguém, mas felizmente que cheguei ao topo da minha carreira já há 11 anos e tenho 53 e, portanto, não fui vítima dessas injustiças, tive sorte, mas infelizmente todos não tiveram a mesma sorte que eu tive e têm o mesmo ou mais mérito do que eu. Perguntas mais ou menos atrevidas, intervenções mais ou mencia atrevidas. Olha, até por uma questão de democracia, vou ter que lê-la. Nuno Nabais, já foi presidente da Associação Académica, veja bem como começa. Saudações leoninas. Desculpa, Carlos. Portugal precisa de uma revisão constitucional ou uma atual adequa-se? Eu acho que precisa de uma profunda revisão constitucional. Aliás, digo aos meus alunos, não sei se é para facilitarem a vida aos constitucionalistas, mas na verdade nós temos uma Constituição que não é mudada há 15 anos, que é uma coisa absolutamente inédita. A nossa Constituição entrou em vigor em 76 e a última revisão foi em 2005 e, portanto, nós todos os dias, todos os meses, nos últimos anos, estamos sempre a clamar pela reforma do sistema político, do sistema eleitoral, o sistema autárquico, as relações com a União Europeia, uma série de questões da justiça, que agora estão na ordem do dia, do modo de governar a justiça, o governo da justiça, o papel dos advogados, tudo isso, mas na verdade é que não se faz nada. Portanto, já tem havido várias tentativas falhadas. Eu próprio fui deputado numa altura em que havia um processo de revisão constitucional em curso, mas o processo foi interrompido porque houve a dissolução do Parlamento, em 2011, no segundo governo do José Sócrates, e, portanto, fico muito espantado, porque os partidos políticos já muitas vezes se refugiam na tática política e não encaram este assunto com a normalidade e está coisa a rever. Aliás, eu começaria por aquilo que se passou agora nestas últimas semanas, com esta pandemia do Covid. Isto mostrou à evidência que, tendo nós na Constituição um mecanismo de exceção, neste caso foi declarado o estado de emergência, mas a transição para o pós-estado de emergência tem sido desastrosa, porque há um conjunto de medidas atabalhoadas que não encaixam bem no estado de calamidade, que era digamos, o estado de crise mais suave ou menos forte a seguir ao estado de emergência, mas isto tem gerado inúmeras dificuldades em vários aspectos. Saber se a pessoa deve ser obrigada ou não deve ser obrigada a usar máscara, se pode ser georreferenciada para localizar as pessoas que estão com a pandemia ou que estão infectadas, saber se as próprias pessoas infectadas podem ficar em casa detidas sem validação judicial. É um problema muito sério e isso tem acontecido porque as pessoas espontaneamente cumprem essa ordem da Autoridade de Saúde. Saber se podem impor essas limitações à atividade económica, se elas não têm que ser indenizadas, portanto, tudo um conjunto de medidas que vão surgindo, que eu também percebo que do ponto de vista político não têm sido fáceis, porque os políticos também, nas suas vidas, como eu, enfrentaram esta situação de crise pela primeira vez, mas penso que isto prova que também do ponto de vista constitucional e também do ponto de vista legislativo seria necessário fazer aqui uma revisão constitucional, ou, por exemplo, dotar a Comissão Permanente da Assembleia da República de poderes legislativos, porque neste momento temos uma situação um pouco chata, que é o Parlamento não ter lá os 200 deputados, que é o seu número, mas reduzir para 116, para haver distância social entre os deputados, mas 116 é o mínimo para poder funcionar, todos de máscara, e, portanto, lá vão liberando, portanto, tendo cortado em metade o número das pessoas presentes por um acordo político, que não tem validade jurídica, e, portanto, os partidos apenas levarem para o plenário a proporção
que tem, digamos, num Parlamento que seja por metade, neste caso por 116. Ora, a solução não seria melhor, não seria, enfim, sensato que a Comissão Permanente pudesse funcionar nas situações de crise e não fosse o plenário a funcionar, mas a Comissão Permanente não tem poderes legislativos. Mas já agora, Carlos, se me permite, sabe que este é um tema, não leve mal falar dele, porque foi o tema da minha tese de doutoramento, há 22 anos, entregue há 22 anos. Não esperava realmente na altura que o assunto tivesse alguma vez uma utilidade prática. E eu agora até recentemente fiz uma síntese dessa tese. A tese tem 1800 páginas e já está esgotada, mas aqui está ele. Aproveito sempre estas ocasiões. O Estado de Exceção de Direito Constitucional foi agora publicado pela Livraria Almedina. Mas, portanto, penso que é necessária uma revisão constitucional construtiva. Depois, o outro problema é que muitas vezes os partidos políticos veem a revisão constitucional não como um processo de aperfeiçoamento da Constituição, que deve ser de todos, mas veem a revisão constitucional como um jogo político, de quem é que vai ganhar e quem é que vai perder, e, portanto, uns contra os outros. Há propostas boas em todos os... Portanto, às vezes falta aí uma certa maturidade, digamos assim, do ponto de vista da discussão político-constitucional. Professor, um comentário aqui da Nádia Viveiros, se calhar o nome é difícil decorar nomes para quem já é docente há tantos anos. Saber e exigência. Nunca se esqueça um bom professor e sem ele dificilmente se farão bons profissionais. Concorda com a Nádia, que depreendo deverá ter sido sua aluna? Concordo e eu até... E sabe que isto de ser professor também, ao contrário do que se julga, não é uma coisa rotineira e é algo que dá alegrias cotidianas. Às vezes as pessoas podem pensar, mas todos os dias, todos os anos, o professor vai dar a mesma disciplina. Eu, por acaso, tenho variado dentro de algumas disciplinas, do direito público, mas costumo dar direito constitucional, direito internacional público, mas todos os anos são anos diferentes. Nós lecionamos mais ou menos as mesmas matérias, mas há sempre casos novos, política, portanto, e os alunos são sempre diferentes. Há sempre diferentes perguntas, o que realmente me impressiona, a criatividade humana consegue todos os anos fazer perguntas. E depois, algo que também acho que fica nos alunos, e isso dá uma grande alegria ao professor, é o sentimento também de gratidão que os alunos têm em relação aos professores. E os professores sentem isso como uma grande recompensa, que é o ir na rua e as pessoas abordarem... Foi seu aluno? Sim, olha, foi seu aluno, não me lembro, às vezes não me lembro. Isso acontece muito quando vou a Angola e Moçambique, porque normalmente as pessoas conhecem pelos livros e dizem, olha, finalmente conheço o professor, e às vezes até brinco, olha, conheço ainda, felizmente, neste momento, mais em carne do que em osso, e, portanto, quer dizer, isso dá uma grande alegria a pessoa poder ver que foi útil na formação das pessoas e pôde contribuir para que elas pudessem crescer, pudessem conhecer as leis do país, neste caso, mais as leis que dizem respeito ao direito constitucional, mas acho que um professor deve ser um professor sabedor, mas também deve ser exigente, não deve ser um autocrata, também não deve ser laxista ou facilitista, deve ser uma pessoa equilibrada, sobretudo que possa entusiasmar as pessoas que estão a estudar. Acho que o professor, sobretudo nas aulas, deve ser, digamos assim, um cicerone ou alguém que serve um aperitivo. Às vezes uso esta metáfora. As pessoas na aula têm um aperitivo e depois vão para casa comer a refeição principal, que é o estudo. Porque, na verdade, as aulas em si não correspondem à maior parte do estudo que se faz em Direito. O estudo que se faz em Direito é um estudo individual e é um estudo solitário, lendo os livros. As aulas são importantes porque o discurso oral é mais simplificado do que o discurso escrito, é um discurso mais simples e sobretudo, se for o mesmo professor, às vezes o professor sintetiza melhor as coisas na aula, mas o professor deve sempre ser aquele que oferece o primeiro prato de aperitivo para que depois a refeição possa ser saboreada em casa, estudando. Temos ainda 10 minutos para conversar. De qualquer forma, deixe-me enviar-lhe aqui um abraço de Angola, da Renata Barber, que está neste momento em Angola. Temos gente de todo lado. O Nuno Nabais ficou satisfeito com a sua resposta relativamente à pergunta. Para não dividir a audiência. Catarina Cunha Fernandes, professor, foi uma honra e um privilégio ter tido aulas com o professor. Adoro a UAL. Para o professor, quais são os desafios futuros que a advocacia irá enfrentar em breve?
Já agora, Carlos, posso lhe dar até aqui uma pequena nota engraçada. Sabe que a Universidade Autónoma de Lisboa é a única universidade portuguesa, portanto estou a falar de Direito, que tem 2 dos 3 presidentes de órgãos nacionais da Ordem dos Advogados, o que é curioso. Eu sou presidente do Conselho Fiscal e o nosso bastonário, o professor Luís Menezes Leitão, também é professor da Universidade Autónoma. Portanto, digamos, em 3 lugares possíveis, a Universidade Autónoma tem logo 2 professores que são presidentes de 2 dos 3 órgãos nacionais da Ordem dos Advogados. Ora bem, agora em relação à questão que coloca dos desafios. Os desafios são realmente hoje complexos porque há uma multiplicação de advogados, o que é normal, portanto, eu sou contra as pessoas que querem restringir o acesso à profissão, ou querem pôr cotas, ou querem, digamos, fechar corporativamente a profissão àqueles que já lá estão. Acho que isso é tudo inadmissível e penso que isso não tem sido feito. Houve um período em que se tentou complicar o acesso ao estágio com exames mais difíceis, mas felizmente que isso pertence ao passado. Acho que um advogado deve impor-se, sobretudo pela sua competência e pela sua capacidade. Agora, mas há dificuldades. As dificuldades são as dificuldades da complexificação do próprio direito. Hoje o direito é uma coisa muito vasta. Um advogado sozinho é muito difícil conhecer todas as leis e, portanto, tem sempre de se associar. Não estou a dizer que a advocacia só tenha futuro nas grandes sociedades de advogados, que também existem, que também estão em crise, porque tem havido uma redução e agora nesta crise da Covid ainda mais. Portanto, tem havido um abaixamento dos preços da advocacia, mas penso que hoje um advogado não pode trabalhar sozinho, porque os ramos de direito são cada vez mais múltiplos, cada vez há mais manuais, cada vez há mais decisões e, portanto, para um advogado estar atualizado tem que ser especializado em certas áreas mais específicas. E, portanto, isso naturalmente que leva a que ele se associe. Portanto, a primeira dificuldade é essa dificuldade, de facto, de conhecer bem todos os recantos do direito e às vezes também os tribunais não ajudam porque as decisões nem sempre são, digamos, uniformes, às vezes há correntes jurisprudenciais que vão oscilando e às vezes estar aquela incerteza de saber o que é que aquele juiz vai dizer da petição inicial que apresenta, se vai dar razão ou não, porque tem entendimentos diferentes, o que também é normal, sobre as mesmas leis. Portanto, essa é uma questão importante. Depois, acho que outra questão é a questão, de facto, de se poder associar, de estar em rede. É muito importante que hoje a advocacia funcione com estruturas que façam com que as pessoas fiquem conectadas, ter boas fontes de informação, as bases de dados também são muito boas, e de facto não quero esconder a realidade. A realidade é de facto a maior dificuldade que há de ter clientes, porque como há mais advogados, naturalmente os clientes também diminuem. Mas pode ser que agora esta fase do pós-Covid-19 possa aumentar os litígios e isso possa aumentar a clientela dos advogados. Enfim, precisar por uma razão, mas aí isso vai acontecer. Porque até agora temos estado bem, as pessoas estão um pouco assustadas, ainda E não ele perguntar, acha que vai acontecer? Vai haver muitos conflitos, vai haver muitos litígios, pessoas que perderam os seus direitos, pessoas que foram ilegalmente despedidas, que foram dispensadas, empresas que foram objeto de cortes na sua atividade, outras empresas que não receberam os subsídios que as empresas do lado receberam. Portanto, vai haver muitos litígios e aqui estamos, nós advogados também, para defender os direitos e os interesses dos nossos constituintes. Claro que estes litígios são litígios que vêm num contexto de crise que, apesar de eu achar que as autoridades políticas conduziram bem este processo com uma outra imperfeição, com uma outra inconstitucionalidade, é certo. Mas acho que, de um modo geral, as coisas até correram bem, aliás, com a ajuda dos portugueses. Foram os portugueses que até pediram a antecipação da declaração do estado de emergência. Mas agora vai aparecer uma fase menos boa, em que as pessoas começam a perceber das injustiças, da desigualdade na distribuição dos subsídios. Olha, veja-se o caso da comunicação social, em que de repente o governo resolveu oferecer 15 milhões de euros a certos órgãos de comunicação social, enfim, não de uma forma totalmente equitativa, e portanto isso depois vai gerar desigualdades e injustiças que podem ser, no limite, podem ser julgadas pelos tribunais. Duas questões muito atuais e para as quais peço uma resposta mais ou menos rápida. Professor, como é que geriu remotamente as aulas? Ponto 1. Ponto 2. O que dizer tantos que nos têm estado a acompanhar e que querem ser advogados, se durante estes 2 meses vimos por mais do que uma vez na comunicação social advogados preocupados com o futuro,
com as suas fontes de rendimento, há futuro para ser advogado em Portugal? Os alunos ficam preocupados, ficam na dúvida. Eu acho que há futuro. O problema é um problema também de uma certa tradição, porque a advocacia em Portugal, durante muitos anos, era uma advocacia de elite, digamos, num certo sentido, enfim, não sei se estou a ser politicamente incorreto, mas a advocacia era restrita a certos setores mais elitistas da sociedade. Essa visão, que era uma visão, no fundo, também salazarista, de tudo isto já foi ultrapassada, portanto, felizmente que tivemos o 25 de Abril de 1974 e houve uma democratização da sociedade em todos os sentidos, no acesso ao ensino, no acesso à saúde, mas também tivemos uma democratização no acesso à advocacia. Portanto, hoje, os advogados pertencem a todos os grupos sociais. Só advogados ricos, como também não há só advogados mais remediados, há advogados de todos os grupos sociais. Eu penso que isso é um aspecto importante. O problema foi que, quando esta crise estalou, no fundo, o poder político partiu do pressuposto que os advogados não precisavam de nenhum apoio. Portanto, tratou os advogados como uns profissionais liberais ricos. Mas nem todos são ricos. Essa é que é a verdade. E aqueles que são remediados exercem uma função muito importante de apoio ao Estado e quando são defensores oficiosos das pessoas que não têm posses, porque nessa circunstância as autoridades escolhem um advogado que presta apoio judiciário e depois o Estado paga esses advogados. E, portanto, também há esse conjunto de advogados, trabalho que é feito normalmente por pessoas mais novas, mas que é um trabalho muito importante de auxílio à justiça, porque a justiça também, para ser perfeita, tem que ter um advogado, não tem apenas juízes, não tem apenas procuradores. Tem que ter um pouco de tudo e também os advogados têm o seu papel, aliás, em todas as áreas. Portanto, penso que esta fase é uma fase um pouco mais crítica, mas penso que não põe em causa a viabilidade da profissão, embora se o profissional for liberal, ele está mais em risco. Mas também pode haver advogados que sejam contratados por empresas, ou por entidades públicas e privadas, ou que pertençam a grupos económicos ou a grandes sociedades de advogados. Aí certamente estarão mais protegidos. Depois, o outro aspecto que coloca em relação às aulas. Olha, correram muito bem, aliás, superaram as minhas melhores expectativas, porque penso que a Universidade Autónoma, de uma forma muito sensata, rapidamente converteu as aulas em aulas online, porque não havia condições de fazer as aulas presenciais e, portanto, utilizando a plataforma Zoom. Também há outras universidades que usam outra plataforma, Teams, salvo eu. E, portanto, é uma plataforma que tem corrido bem, enfim, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Mas o que os alunos têm dito é que agora até estudam mais do que estudavam quando iam presencialmente à universidade, o que não deixa de ser. Muito bem. Certamente porque não saem de casa. Portanto, já não vão gastar tempo nos transportes. Mas, sobretudo, porque as aulas são dadas a uma hora certa portanto, depois há trabalhos que ficam. O acesso aos materiais é mais fácil porque o acesso é mostrado, os materiais são mostrados na própria projeção da aula, porque o mecanismo Zoom tem essa possibilidade. Mas penso que tem corrido bem, claro que não há o contacto com as pessoas, não há proximidade, não se conversa. Para o professor há um aspecto que é negativo, que é nós não estamos a ver a cara dos alunos, portanto, porque nestas plataformas aparecem uns retângulos com o número de alunos, e eu tenho bastantes, 100, 100 e tal, aparecem uns retângulos, só às vezes com o nome, às vezes com uma fotografia e nada mais. Peço aos alunos sempre para ligarem a câmara, porque eu acho que o professor deve perceber se o aluno está ou não está a gostar da aula, se está atento. A expressão facial diz tudo. Claro que isso é mais fácil quando se está numa sala e estamos vis-à-vis presencialmente com o aluno, mas também na plataforma Zoom, se o aluno tiver a câmera ligada, certamente também que isso será. E, portanto, penso que desse ponto de vista, acho que seria importante que na plataforma Zoom todos se repassem e todos estivessem com a câmera aberta para nós podermos ver e sentir até que ponto o entusiasmo das aulas está a ser bem compreendido e chegar ao sítio certo, que são precisamente os alunos. Penso que esse é um grande desafio. A maior parte de nós não tem formação do ensino à distância, do ensino por estas plataformas, porque nós estamos, digamos, formatados para o ensino presencial, mas penso que, apesar de tudo, temos feito esse esforço. Pode não ser um esforço perfeito,
Eu acho que, apesar de tudo, não senti uma grande dificuldade, porque eu tenho algum hábito já de falar perante câmaras e coisas assim, em conferências e tal. Para outros professores, talvez seja mais difícil falar para um objeto que está imóvel e não se senta à vontade. Mas penso que o balanço, a meu ver, é bastante positivo. Pergunta do Pedro Pinto. Eu estava a tentar testar se conseguia colocar a pergunta do primeiro convidado E para o o Pedro, segundo. A pergunta do Pedro, ele brincava consigo porque eu tinha visto, não consigo reproduzir aqui o vídeo, é uma limitação do Instagram e peço desculpa por isso. Vou tentar reproduzir a pergunta do Pedro. Ele brincava consigo e eu já lhe vou fazer o mesmo convite a si para deixar uma pergunta para o próximo convidado. Ele brincava consigo porque eu tinha apanhado numa intervenção na TVI, onde o professor aparecia de roupão e dizia exatamente que muitas vezes o importante não é o que nós vestimos, e dava-lhe os parabéns, não é o que nós vestimos, é o que nós dizemos e o que pensamos. Mas, de qualquer forma, a pergunta do Pedro Pinto tinha a ver com o futuro político. Como será o futuro político em Portugal com alguns extremismos que temos registado nos últimos tempos? eu, por acaso, agora não estou de roupão, estou aqui com esta... Até pensei, será que não vou pôr gravata? Vou buscar o meu casaco para falar aqui Está muito bem, está impecável. São 10h30, ainda não jantei, tenho andado aqui a arrumar umas coisas. E agradeço-lhe por isso. Hoje não estou de roupa, mas também não há mal nenhum nisso. Eu cumprimento o Pedro Pinto, aliás, é uma excelente televisão, por muito gosto, sempre que posso colaboro. Eu penso que neste momento nós estamos num momento, digamos assim, de parentes, porque durante a crise da pandemia, enfim, isto foi bom. Acho que os partidos se uniram razoavelmente em das medidas que era necessário tomar, portanto, também nesse aspecto acho que os políticos estiveram bem em geral e quer o Partido Socialista, quer o Partido Social Democrata e os outros partidos, acho que fizeram bem unir-se naquilo que era essencial. Mas a oposição tem que existir e as clivagens existem, porque cada partido tem o seu projeto de governo para Portugal e tem as diferenças, já não são muitas diferenças muito fundas do ponto de vista ideológico, mas elas são diferentes. Agora, em relação aos extremismos, eles aí estão, mas eles existem porque têm espaço para existirem. O que é que tem espaço para existir? Porque, ao contrário do que nós estamos aqui a falar agora por uma rede, julgo que seja uma rede social, no Instagram, ao contrário do que as pessoas pensam, as pessoas têm mais possibilidades de pedir o seu voto, mas eu não sei se há mais democracia mediática, tenho as minhas reservas sobre isso. Porque, os meios de comunicação social muitas vezes têm linhas editoriais muito restritas e, portanto, têm objetivos específicos por parte dos seus donos de atingir certos objetivos, são legítimos, mas às vezes nós podemos questionar o pluralismo de certo tipo de intervenções da comunicação social e as redes sociais muitas vezes estão cheias de comentários radicais e de ódio e isso também não é bom. E, portanto, muitas vezes o politicamente correto tem sido, digamos, o tom dominante no discurso mediático e é preciso que todos tenham voz. Esses radicalismos estão existindo porque há que existem e que devem ser resolvidos. O problema do nacionalismo na Europa é uma coisa que é preocupante. Aliás, vai agravar porque a União Europeia não conseguiu perceber a crise do Covid e a resposta que lá conseguiu arranjar uma resposta. Portanto, isto vai permitir cavalgar a onda dos nacionalismos e dos partidos que são contra a União Europeia e, portanto, aí está um bom exemplo recente que a União Europeia não conseguiu enfrentar da melhor maneira. O Reino Unido foi-se embora, também por isso, em grande medida, porque achava que os seus interesses nacionais estavam a ser prejudicados e, portanto, é preciso que os outros partidos sejam também tolerantes com aqueles que às vezes são intolerantes e que têm, digamos, repassam as suas agendas e os seus interesses. E, portanto, não estejam em circuito fechado. Muitos partidos só discutem aquilo que os jornais discutem e os jornais só discutem aquilo que os partidos discutem, portanto, não saímos de um circuito fechado. E às vezes nós não percebemos que há um mundo que está à nossa volta que não tem nada a ver com aquilo que os políticos andam a discutir nos órgãos próprios. Eu fui político há 2 anos e isso muito me entristecia, porque eu sempre mantive uma fé, digamos, na realidade, porque sempre mantive como professor, na Universidade Autónoma, por exemplo, na outra faculdade, ao mesmo tempo que era deputado, portanto não era deputado a tempo inteiro, e às vezes eu percebia, mas o que é que nós estamos aqui a discutir? Isto não tem interesse nenhum. O que é que isto diz às pessoas? Isto não diz nada às pessoas.
e depois às vezes aparecem uns temas, depois todos os outros vão ocorrer a apresentar pequenos projetos de lei, só para cada um ter o seu projetozinho de lei que diz exatamente o mesmo que diz o projeto de lei do outro partido, só para ter uma posição própria, que não é nada diferente, mas é igual, mas eles têm que ter um projeto de lei que seja deles e que não seja o outro, não podem votar no outro. Portanto, a partidarice, digamos assim, ou partidarismo, e isso é realmente uma doença, e penso que o Parlamento tem que, desse ponto de vista, penso que as coisas têm melhorado, apesar de tudo, mas tem que ganhar essa substância. Penso que, apesar de tudo, isso tem sido feito, por exemplo, o Parlamento tem nos últimos anos feito um notável esforço, não só no aumento da transparência da atividade política, penso que isso é muito importante, e foram dados passos significativos, também de combate à corrupção, e é muito difícil hoje a investigação do crime económico ou financeiro, mas também através de uma atitude de fiscalização. Inúmeras comissões de fiscalização, comissões parlamentares de inquérito que foram constituídas, algumas com grande êxito, outras nem tanto, mas penso que o Parlamento nos últimos anos percebeu que também a sua atividade é uma atividade não só legislativa, mas de fiscalização política. Aliás, em grande medida isso também se proporcionou porque não tem havido maiorias homogéneas nos últimos anos no Parlamento. Mas eu penso que esse é o caminho que deve ser seguido também de manter esse escrutínio parlamentar sobre a atividade governativa. Uma entrevista, um live no Instagram, uma verdadeira aula, com muita gente a seguir-nos. Um abraço para Brasília, no Brasil, onde as coisas não estão fáceis, mas espero que o otimismo dos brasileiros supere as dificuldades e o dia-a-dia no Brasil. Portanto, um abraço para Brasília. O meu pedido de desculpa a todos os que colocaram perguntas, quer no live, quer em off. É impossível reproduzir aqui todas as perguntas deste live. O professor Jorge Bacelar Gouveia era para estar 30 minutos e vamos em 37, mas de qualquer forma, de certeza que envio um abraço a todos os que assistiram, todos os que participaram. Professor, a sua pergunta para o próximo convidado, terças e quintas, um convidado às 10 da noite no Insta Autónoma. O próximo convidado é o professor Reginaldo Almeida. Oh, sim, senhora. Bem, ele é o homem da comunicação. Eu acho é que eu vou perguntar, bem, é o homem da comunicação e é um dos motores da Universidade Autónoma, porque ele realmente é uma pessoa fantástica que está desde a fundação e acho que a Universidade muito lhe deve, enfim, sem menoscabo para nenhum outro dirigente, e também já agora aproveito a cumprimentar o Sr. Reitor e também o Presidente da CEU, da Cooperativa de Ensino Universitário, o Dr. Lencastre Bernardo. Portanto, escola em que me sinto bem e pessoas com quem eu convivo, também cumprimentar o professor Tavão do Rosário, diretor do Departamento de Direito, mas o professor Reginaldo também é um homem da comunicação, tem tido vários programas de televisão, e eu gostava de que ele depois nos explicasse quais são os desafios que se vão colocar à própria Universidade Autónoma no futuro, porque esta crise, ao contrário do que se pensa, é uma crise que pode também dar aqui novas oportunidades. E um desafio que eu lanço é a de multiplicar os cursos online. Nós temos uma Autónoma Academy que faz um conjunto de cursos que não são cursos conferentes de grau, mas são cursos de especialização. Ora, isso agora tem que ser feito online e podemos ter alunos de todo o mundo. E temos bons professores. Temos uma grande vantagem que é uma universidade que não é muito grande, mas não está compartimentada, não tem portas estanques e, portanto, hoje o saber é interdisciplinar, comunica cada vez mais uma área com as outras áreas, o direito com as ciências sociais humanas, o direito com a economia, com a história, com a sociologia, e, portanto, até juntando os vários saberes, os vários departamentos, esses cursos podem ter uma mais-valia e, sobretudo, poder chegar também ao mundo lusófono, quer em África, quer no Brasil, que julgo que nos espera, o que eu conheço bem e para o qual também estamos disponível e, portanto, lanço esse desafio também, ou pergunto ao desafio ao professor Reginaldo na sua próxima intervenção. Muita gente a enviar-lhe cumprimentos da Eltona Azevedo Reis ao Rui Almeida, passando pela Fátima Ribeiras, pelo Diogo Gouveia, que coloca apenas uma palavra, orgulho. Ainda bem que assim é. Uma pergunta e um desafio, mesmo a terminar para a resposta curta. À política, se calhar já não volta.
mas já me tinham perguntado, já me tinham pedido para lhe colocar a questão. Ainda vai a presidente do Sporting ou não? Não, acho que não. O Sporting, acho que está numa situação crítica, não quero ser agressivo, mas as coisas manifestamente não têm corrido bem. Mas eu acho que ainda tem muitos projetos para fazer. Nunca se pode dizer, enfim, não se pode ter certeza de nada, não se pode ter nunca, não é? Claro. O futuro só a Deus pertence, e é verdade, também acredito nisso. Mas tenho só 53 anos, não estou cota. Ainda há muita coisa para fazer e tenho muitos projetos na cabeça. Está impecável. Está preparado para os próximos 12 anos na Autónoma? Sempre. Aqui estamos. Muito bem. O professor Jorge Bacelar Gouveia, o convidado deste segundo momento em direto, no Instagram, no Insta Autónoma. Na próxima terça-feira, às 10 da noite, vai estar aqui o professor Reginaldo Almeida para responder às perguntas de quem estiver a acompanhar o direto. Eu tentarei gerir o número de perguntas para responder à pergunta e à pergunta/desafio do professor Bacelar Gouveia. Um grande abraço, agradeço-lhe imenso a sua disponibilidade. Vá descansar, vá jantar. Beleza? Muito obrigado a todos também que nos acompanharam. Até terça-feira. Professor, boa noite, muito obrigado. Obrigado.